Espírita. Nós vamos conversar um pouco a respeito da maledicência e da calúnia. Quem aqui é maledicente? Levanta a mão para eu saber. Fora eu. Na hora que eu admito, mais um ou dois admitem, né? Isso significa que tem uns 2 ou 3 conscientes e o resto de pessoas iludidas. Ou escondidas, não é? Eu posso afirmar, sem medo de errar, que a grande maioria de nós que aqui estamos tem uma certa dose de maledicência. Porque esta é uma circunstância que faz parte da natureza humana. E é necessário que nós reflitamos a respeito dela à luz da psicologia e à luz dos princípios espíritas que nos iluminam, a fim de que nós possamos, na verdade, estudar a arte do bem-dizer, aquilo que nos leva a utilizar a fala de uma forma sagrada ou de uma forma proveitosa para cada um de nós. Porque a maledicência, hábito que vai desde a simples fofoquinha e mexerico, sem aparentes consequências, até os movimentos francos de desejo de denegrir o outro, é um hábito comum que diz respeito à projeção psicológica do homem daquilo que não está resolvido em si mesmo, sobre o outro, e a necessidade de ferir a imagem alheia com um certo objetivo, com um desejo de ganho, com um propósito para si mesmo. Isto é que nós precisamos refletir. A palavra, ela é magnetismo vivo. No momento em que nós falamos, nós estamos vibrando uma determinada onda. E esta onda encontra os seus determinados afins. Essa onda tem uma coloração, essa onda tem um quanto energético, essa onda vibra em uma determinada frequência e com uma determinada amplitude. Ou seja, ela tem características que fazem com que ela se sintonize com tudo aquilo que vibre na mesma frequência. No momento em que nós utilizamos a fala para as conversas, na verdade, nós não estamos simplesmente passando informações. Nós estamos nos conectando com energias, com seres, com pessoas que vibram naquela mesma frequência, estamos emitindo conteúdo e estamos absorvendo conteúdo da mesma natureza que nos retroalimenta. Quando esta fala é de natureza superior, quando ela está envolvida nas intenções positivas da nossa alma, então ela vai, como uma onda superior, buscar aquelas que são as afins e estabelecer uma sintonia de saúde, uma sintonia de paz, que retorna para nós, pela atração natural, fortalecendo-nos, revigorando-nos. Mas quando nós utilizamos do verbo para as questões inferiores, quando utilizamos para denegrir, para diminuir, ou simplesmente gastamos o verbo naquelas conversas vazias e fúteis que muitas vezes povoam o dia a dia, o que acontece é que essa natureza mais densa da vibração vai fazendo com que nós percamos energia continuamente. E nós vamos nos esvaziando, nós vamos sendo drenados na nossa energia e vamos perdendo conteúdo ao invés de somar em nós. Então, enquanto magnetismo vivo, a palavra tem uma força. Ela tem uma ação e ela inicia um movimento. Muito frequentemente, uma palavra é capaz de disparar um movimento emocional, psicológico, afetivo, ou mesmo físico no outro. Então tem um ditado que diz assim: enquanto nós pensamos, nós somos senhores. Depois que nós falamos, nós somos escravos. Enquanto aquilo está ainda no domínio da nossa vibração, no domínio da nossa intenção, nós comandamos. Mas a partir do momento em que aquilo é vibrado para a vida, vai gerar um efeito e vai retornar até nós esta consequência e este efeito. Se eu perguntar, cada um de vocês terá uma frase, uma palavra dita em algum momento de um tempo recuado, de que não se esquece, que está gravado fortemente na memória, ou alguma frase ou fala que tocou profundamente vocês de uma maneira positiva ou negativa, desencadeando um movimento na vida pessoal de cada um. E este é o poder que a palavra tem.
Isto gera efeitos diretos e efeitos indiretos. Porque Emmanuel tem uma fala muito interessante, ele diz assim, toda ação nossa em direção ao próximo, ela retorna para nós, mas ela não retorna simplesmente com o retorno daquele que é diretamente afetado, mas com todo o efeito que aquilo produziu nas vidas diretas e indiretas que atingiu. Então imaginem, quando a gente solta um mexericozinho, uma fofoquinha, um comentáriozinho maldoso, às vezes desnecessário, oriundo de uma interpretação, de um acho, ou quando a gente passa para frente uma simples palavra de um disse que me disse, ouvi dizer, com aquelas, sem checar a informação, sem analisar o efeito danoso que isso pode ter, a imensidão de efeitos que isso pode produzir. Isso, em geral, não é mensurado por nós no dia a dia, mas tem um efeito muito grande. Eu me lembro de uma situação na Casa Espírita que me chamou muita atenção. Foi quando uma amiga ficou enferma, uma trabalhadora da casa, e os espíritos orientaram que ali havia um caso de obsessão espiritual, e que aquela obsessão espiritual precisava ser atendida na reunião mediúnica. Então nós evocamos o espírito que estava diretamente ligado a ela. Ele se apresentou facilmente, sem nenhum transtorno, e começou a dialogar conosco. E então nós perguntamos a ele do que se tratava, porque uma reunião mediúnica de desobsessão, ela tem como objetivo acolher aqueles espíritos que estão vinculados a nós, visto que os espíritos que se vinculam a nós, eles não são demônios, eles não são espíritos votados ao mal eternamente, eles são espíritos temporariamente no mal, intencionalmente ou não, a grande maioria por conta de dores passadas, devidas a lesões afetivas que nós mesmos ocasionamos neles. Eles agora se mantêm vinculados ao nosso psiquismo, ao nosso pensamento, ao nosso sentimento. Então, a reunião de desobsessão tem como objetivo acolher, exatamente através da boa fala, da boa escuta, esses espíritos. Então, nós perguntamos a ele, você está ligado a ela de algum passado espiritual? Ela te fez algo que você pense justificar esta ação hoje? Ele disse, não, ela não me fez nada. Então, nós perguntamos a ele, no presente ela foi alguém que te feriu de alguma maneira e você procura vingança? E ele respondeu, não, tampouco no presente ela me fez alguma coisa. Então, nós lhe questionamos, por acaso você estará contratado por alguém para prejudicá-la? Porque da mesma forma que nós temos marginais no plano físico, nós temos marginais no plano espiritual. Há espíritos que se dedicam à prática do mal com o ganho que outros são capazes de lhe proporcionar. E ele respondeu, não, também não estou contratado por ninguém, estou fazendo isso porque quero. E aí, nessa hora, a gente já não estava nem mais interessado em acolher, a gente já estava curioso mesmo, de saber o que acontece. Aliás, curioso não, porque curiosidade tem as mulheres, a gente estava no interesse fraternal, entendeu? De saber o que cometia aquele espírito. Então, nós perguntamos para ele, bom, se não se trata de um vínculo do passado, nem do presente, e se você não está contratado, o que é que te vincula a ela? E ele disse, é muito simples. Vocês vão se lembrar, disse ele, que há 2 semanas ela teve uma discussão muito acirrada com fulano. E aí nós nos lembramos que ela realmente teve um bate-boca muito sério com fulano e que, a partir disso, passou a falar muito mal do fulano, inclusive. E ele disse assim, ele ficou muito ferido com aquilo que ela disse e com os boatos que ela espalhou depois disso. Ele está no esforço de perdoá-la, eu não. Eu estou cobrando aquilo que ele não cobra. Então, naquela hora, nós ficamos surpresos com isso e começamos naturalmente um diálogo com ele, mostrando que ele não tinha o direito de cobrar em nome de outro, que estava no esforço de perdoar, e ao contrário, que ele mesmo deveria analisar o que aquilo mexia na vida dele, enfim, levamos para o lado da sensibilização dele, o que gerou um bom efeito. Mas vocês vejam, ela havia discutido com uma pessoa, havia ferido esta pessoa verbalmente, havia começado naturalmente um processo de maledicência a partir daí, porque desde que o interesse foi ferido, então passou a ressaltar aquilo que eram os aspectos negativos da pessoa, ao invés de ressaltar as outras coisas boas que enxergava, e então um espírito ligado a ele, tomando as dores dele, cobrava dela aquilo que ela fazia. Também temos um relato disso no livro, acho que é Missionários da Luz, do André Luiz.
em que há um curso no plano espiritual para médiuns. E naquela noite, 2 médiuns faltam. E os espíritos vêm buscar esses médiuns no corpo para saber o que acontecia, que eles não haviam comparecido. Um deles estava fora do corpo, envolvido com 2 mulheres, e se permitindo viver aquilo que não vivia no corpo físico. Estava preso nas teias da sensualidade. E o outro estava impedido de sair do corpo com totalidade, se locomover, por um outro espírito. E aí os espíritos mentores, então, foram estudar de que se tratava aquele processo ali, já que não era nada que era conhecido. E aí o espírito estava muito bravo e cobrava deste homem. Por quê? Porque durante o jantar, aquele homem falara muito mal dele. Acontece que aquilo que ele falara não era só uma maledicência, era uma calúnia, era uma inverdade, e a fala daquele homem durante o jantar com os familiares evocou aquele espírito para junto daquele lar. Porque a palavra é um magnetismo vivo, viaja ao universo, entra na sintonia e atrai. Então atraiu aquele espírito para junto, que ouviu o chamado através da simples menção e referência a ele. Claro que isso vinha carregado também de uma onda emocional, que a pessoa que fazia maledicência irradiava, e ele estava ali, esperou o homem sair do corpo durante o sono, o desdobramento natural que acontece todas as noites, e na hora que ele saiu, estava cobrando contas dele, do que ele havia dito, porque aquilo era uma mentira, e ele estava caluniando e colocando o nome dele em questionamento. Então, vocês vejam o impacto e a seriedade que pode ter. Allan Kardec também conta um caso desse no livro dos Médiuns. Ele conta o caso de 2 senhoras que começam a ter fenômenos físicos na sua casa. As roupas começam a aparecer rasgadas, de vez em quando queimadas, e então Kardec e as pessoas da Sociedade Espírita de Paris, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, são chamadas para estudar aquele caso e perguntam aos mentores da sociedade do que se trata. Se havia mesmo um espírito ali, utilizando-se do magnetismo de algum médium desconhecido para fazer fenômenos físicos. E os espíritos mentores respondem sim. E este espírito foi um antigo serviçal delas, que não se desloca do lar, porque além de lhe tratarem muito mal em vida, elas falam muito mal dele e o evocam continuamente. E então ele fica jungido ao lar pela evocação delas, porque na verdade está magoado com elas, e a simples presença delas, como tem um médium de efeitos físicos no ambiente, produz aqueles efeitos sem que haja intencionalidade do espírito de produzir. Então são 3 casos interessantes em que nós vemos aí nos 3 o efeito do magnetismo da palavra, atraindo companhias espirituais, atraindo repercussões espirituais de largo alcance. Então precisamos pensar em como nós utilizamos a nossa fala. O que é que nós queremos quando estamos falando mal de alguém? Há uma intenção por detrás daquilo. O que é que nos move quando nós estamos denegrindo a imagem de alguém, estamos comentando a característica de alguém, ou estamos fazendo uma piada ou alguma coisa? Há um mecanismo na psicologia chamado de projeção. Projeção é o fato de você reprimir algo em você, não aceitar uma característica, uma realidade, uma situação que você vive e projetar esta realidade, esta situação em outro que funciona como um espelho. Então você olha aquela pessoa e acha que aquela pessoa simplesmente te incomoda. Ou ela te incomoda de uma forma clara, porque você sabe que ela tem alguma coisa que você já reconhece em você que não é aceita, ou ela simplesmente te incomoda. Você sabe aquelas famosas coisas que a gente fala no dia a dia, meu santo não bateu? Santo é uma expressão, né, que a gente usa vulgarmente como se estivesse se referindo aos espíritos mentores, anjos guardiões de cada um de nós. Como a dizer, né, meu anjo guardião não bateu com o anjo guardião da outra pessoa. Pobrezinho do anjo guardião, não tem nada a ver com isso. Não é? Ao contrário, se ele estiver ali presente, é capaz que ele impede aquilo. O que são essas antipatias espontâneas que acontecem muito frequentemente? Quando a gente bate o olho numa pessoa e desgosta dela, ou tem alguma aversão, ou tem alguma limitação íntima de se permitir. Significa que foi percebido ali naquela pessoa alguma realidade que toca em alguma ferida nossa, que mexe com algo que é nosso.
Tem um ditado muito simples que fala assim: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Simples. Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Significa, te incomodou, mexeu com você, está falando de você, não está falando do outro. Independente do outro ter ou não aquilo que você caracteriza, aquilo só te mexe, só te machuca e só te dói porque mexe em algo que é seu. E tomar consciência deste algo é extremamente importante. Então, se nós temos características reprimidas e projetamos essa característica no outro, então, ao ver manifesta esta característica no outro, nós vamos rejeitar no outro aquilo que nós rejeitamos em nós. Nós vamos agredir no outro aquilo que nós agredimos em nós. Nós vamos tentar ferir o outro, quando, na verdade, o movimento é de que nós estamos ferindo a nós mesmos, num movimento contínuo de não aceitação daquela característica. Isso é muito claro quando nós falamos de comportamento. Por exemplo, se você não reconhece que você é uma pessoa invejosa, que você tem esta característica da inveja, que é uma característica humana presente em todos os seres, então, com muita dificuldade, você vai reconhecer o que é que te incomoda no outro. Eu fiz uma brincadeira aqui, já sabendo que quase ninguém ia responder quando eu perguntei quem é maledicente. Por quê? Porque nós tendemos a esconder ou a negar aquilo que nós consideramos como sendo negativo, como se não existisse, como se não fizesse parte. E tendemos a classificar o outro como portadores dessa característica que nós consideramos negativa. Mas todos nós temos isto. Isto é chamado pela psicologia analítica junguiana de sombra. A sombra é o conjunto das coisas que nós rejeitamos em nós, que não aceitamos, que não gostamos, que não amamos, que ainda não desenvolvemos, que não são belas e que, por qualquer motivo, nós achamos que elas são merecedoras de crítica, de exclusão. Não é? Então, o que nós fazemos? Escondemos a nossa própria sombra e projetamos no outro. Também na nossa sombra estão as nossas coisas boas. Potencialidades não reconhecidas, talentos não desenvolvidos, possibilidades que ainda estão latentes. Também isso faz parte da nossa sombra. A sombra não é só composta de coisa feia, não. É composta de tudo que está oculto. Chama sombra porque não está visto. Se vier à luz, deixa de ser sombra. Se torna um potencial. No caso de ser algo bom, se trata de uma característica diante de alguma coisa que precisa ser equacionada, não é? Ou um complexo, quando se trata de um conteúdo reprimido dentro de nós. Então, sem olhar para a nossa sombra, nós não conseguimos também aceitar a sombra do outro. Se nós, por exemplo, temos dificuldade em aceitar a inveja, na hora que nós olharmos para uma pessoa bem-sucedida, ou que tem uma qualidade que nós almejamos, ou que já conquistou algo aonde que nós ainda não, que está num lugar onde nós desejamos chegar, então nós vamos começar a tentar ver as características negativas daquela pessoa na tentativa de humilhar, de diminuir a grandeza daquela pessoa, como se ela fosse portadora de alguma coisa que merece ser atacada, quando, na verdade, no nosso coração há um sentimento de quê? De inveja, que é sustentado na admiração. No fundo, nós admiramos. Se não admirasse, não tinha um incômodo. Admira aquela característica, gostaria de ter. Exemplo, uma pessoa é muito reprimida, é muito retraída, não consegue falar facilmente sobre si mesmo, e então olha uma outra muito expansiva e fala aí, olha, exibida. Essa mulher é muito exibida, não é? Pelo amor de Deus. Mas, na verdade, qual que é a fala verdadeira? Eu gostaria de me expressar com mais facilidade. Talvez não tanta quanto ela se faz, mas com mais facilidade. Eu vejo isso muito claramente manifesto nela. Qual seria, então, uma ressignificação positiva? Se eu reconheço que tenho inveja e que a inveja que me move ali naquela maledicência, seria dizer, poxa, eu admiro a coragem dela para se expressar. Eu ainda não tenho. Gostaria de ter um pouco mais. Ah, ela se veste bem. Olha, eu gostaria também de me vestir melhor assim. Ah, ela usa uma roupa bonita de marca. Eu morro de raiva que eu não posso ter, mas eu gostaria de ter. Quem sabe um dia eu possa ter, eu vou trabalhar para ter. A inveja não é um mal. A inveja faz parte da nossa trajetória. Nós invejamos aquilo que não temos, que não conquistamos, que estamos desejando chegar lá. Qual é o problema? O problema é quando a inveja se torna destrutiva. É quando nós a usamos para denegrir o outro, para diminuir a conquista do outro ou a nossa mesma.
Porque se eu vejo alguém com algo maior do que eu tenho, e então eu vou denegrir esta pessoa, qual é o outro movimento que eu faço junto comigo? Ao mesmo tempo que eu estou denegrindo a pessoa por invejá-la, eu estou também desvalorizando aquilo que eu sou. Porque não estou reconhecendo que aquilo que eu sou seja algo valoroso. É uma baixa autoestima. Uma ressignificação positiva, como eu disse, seria: eu admiro, gostaria de chegar lá, mas por enquanto estou nesse nível e está tudo certo. Até aqui eu me esforcei o máximo que eu pude. E o que eu consegui até agora é isto. A vida ainda vai me permitir algo mais. Entendem? Nós ressignificamos a partir daquilo que nós percebemos. Às vezes a pessoa tem uma característica que afronta o nosso valor moral, ou afronta o valor do nosso sistema. O que é sistema? É a família a qual nós fazemos parte. É aquele grupo no qual nós crescemos e fomos educados, e ao qual nós nos vinculamos por força de vida. Nós temos uma fidelidade a este grupo que nós, muitas vezes, pagamos com a vida, se necessário, para permanecer pertencentes a este grupo. Então, este sentimento, este movimento é chamado pela psicologia sistêmica de pertencimento. Isto significa, para me manter fiel ao meu sistema, eu me comporto como o sistema se comporta, eu expresso as opiniões que o sistema expressa, eu tenho as mesmas ideias. Se nós buscarmos aí em nós vamos ver que a gente pensa, fala, sente igual aos nossos pais, igual aos nossos avós. Mesmo quando a gente quer fugir contra, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa muito contra o nosso sistema, nos dá uma sensação de quê? De estranheza, de incômodo, não é? Então, muitas vezes, aquilo que nós criticamos no outro, ou aquilo que nós desejamos denegrir no outro, é algo que é simplesmente distinto do nosso sistema. Mas, por ser distinto, não significa que é algo mal, ou que é algo ruim, muito menos que é algo digno de ser comentado. Muito pelo contrário. É algo digno de ser respeitado. E aí se trata a educação, não é? A educação, o jeito que cada um educa os filhos, o jeito que cada um se veste, o jeito que cada um se comporta em público. Então, esta fidelidade ao nosso sistema é um outro movimento psicológico. Por vezes, nós formamos caixinhas muito bem formatadas e tentamos encaixar as pessoas ali naquelas caixinhas e mantê-las ali. Tem um símbolo disso na mitologia grega, que é Procusta. Procusta foi um salteador, um ladrão que vivia na Serra de Eleusis e que foi posteriormente derrotado por Teseu. E Procusta tinha um castigo estranho para as pessoas que ele pegava no caminho. Ele levava para casa, tinha uma cama de ferro, colocava sobre sua cama de ferro, e se elas fossem maior que a cama, ele cortava um pedaço. Se elas fossem menor que a cama, ele esticava. E se elas fossem do exato tamanho da cama, estavam salvas. O que isso significa? Isso é só um símbolo, tá, gente? Não acontecia, não. É só uma imagem. Mitologia chama-se mito. Né? São imagens, são arquétipos. São imagens que têm uma força de representação de algo importante no nosso sistema psíquico. Então, o arquétipo aí de Procusta é do nosso padrão de formatação, de rótulos, de padrões, de coisas. Homem comporta dessa maneira, mulher comporta desse jeito, homem solteiro, mulher solteira, faz assim, faz assado. Aquilo que a gente aprende na educação. Nós vamos formando caixinhas e vamos tentando encaixar as pessoas ali naquelas caixinhas. E quando uma pessoa foge daquela caixinha? Então, ou nós cortamos um pedaço para ela caber, ou nós as esticamos. Mas se ela couber exatamente dentro daquela caixinha, se ela se comportar do jeito que a gente acha, ou se ela falar e pensar do jeito que a gente fala e pensa, melhor amigo. Ó, a gente bate no ombro, né, chega aqui, vamos tomar um café. Por quê? Porque nós temos a alegria e a felicidade de ver aquilo que nós temos projetados ali naquela pessoa. Mas a riqueza da vida é a diferença. Negar a diferença e diminuir a diferença como se ela fosse um mal, como se ela fosse uma coisa negativa, é diminuir a grandeza da existência. Nós todos temos uma beleza, e essa beleza particular é exatamente porque nós somos diferentes que faz a beleza da vida. Se todo mundo fosse igual, vocês já pensaram? Lembra dos Smurfs? Pelo amor de Deus, todo mundo azulzinho, do mesmo jeitinho? Vocês já pensaram se todo mundo
pensasse da mesma forma, se todo mundo comportasse da mesma forma, não haveria progresso, não haveria evolução, não haveria troca. Haveria apenas a imposição de um jeito, de um ponto de vista, de uma característica. Não é? Assim, a diferença é muito importante. Nós passamos hoje, por exemplo, por um processo político no nosso país muito significativo. Que as pessoas ficam brigando como se tivesse lados brigando, enquanto nós estamos todos no mesmo barco, todo mundo afundando junto ou se salvando junto. Todo mundo com pontos de vista. E quem está certo? Nós vamos dizer, aquele que pensa como eu. Não é? Nós achamos que é certo aquele que se comporta como a gente. Mas isso são pontos de vista. Vou mostrar para vocês o que é ponto de vista. Escreve para mim o que vocês estão vendo, além de um excelente livro. Uma mão? Mão aonde? Num peito? Não, não tem mão no peito nenhuma, não. Não, não tem camiseta também, não. Nem camiseta, nem mão no peito. Vocês não enxergam direito, não. Tem 3 pessoas se abraçando. Isso, bota o óculos. Ih, está faltando oftalmologista aqui em Votuporanga. Não é? Vocês não enxergam bem não, né, gente? Eu sabia, olhei para você e falei assim, não enxerga direito, não. Não é assim que a gente faz? A gente diverge de uma opinião, depois começa a falar da característica da pessoa, começa das coisas mais simples, se engrossar, o trem vai ficando mais difícil. Mas você fala do que você vê, e eu falo do que eu vejo. Quem está certo? Os dois. Quem está errado? Os dois. Porque a realidade ela é contemplada pela visão total. Então, por exemplo, no cenário político atual do nosso país, quem é que está certo? É difícil. Vocês vejam como que nós temos dificuldade de validar aquilo que é diferente da gente. No cenário político do nosso país, porque é o mesmo de qualquer outro lugar, todos estão certos. E todos estão errados. Por quê? Porque todos analisam só do ponto de vista. Não é? Então, assim também é com as questões da nossa vida. Nós polarizamos as interpretações, os interesses, de acordo com aquilo que nos agrada. Se pensa como eu, se sente como eu, se interpreta a vida a partir do meu ponto de vista, então isto é o certo. Então isto é o adequado, então todos deveriam ter isso. Mas isso é uma grande violência. Assim nós falamos mal, nós denegrimos aquilo que difere de nós. Mas no mecanismo de projeção, isso às vezes fica complexo, como acontece, por exemplo, na diferença da orientação sexual ou da diversidade sexual. O que acontece quando alguém fala mal de uma outra pessoa que tem uma orientação sexual diferente da sua? Essa pessoa que está falando mal da outra pessoa, ela, na verdade, está se denunciando. Tem uma autora francesa que escreveu uma frase muito importante que ela diz assim, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Quando um fala do outro, eu sei mais de quem fala do que de quem é falado. Por quê? Porque quem é falado está sendo julgado. Mas quem fala? Está julgando, está se denunciando na sua crítica, no seu gosto, no seu interesse, na sua capacidade. Não é? Então, quando alguém fala da orientação sexual do outro, está falando de si mesmo. Está falando da sua intolerância, está falando da sua rigidez, está falando da sua incapacidade de respeitar a diferença e, muito frequentemente, está falando do seu próprio desejo reprimido, que é visto como um espelho no outro e, como não aceita aquilo em si mesmo, projeta no outro. As pesquisas hoje demonstram que é uma boa parte dos homofóbicos, por exemplo, que criticam as pessoas homossexuais, são pessoas que têm o desejo homossexual reprimido. Como não aceitam em si, então tentam agredir aquilo que está diferente. Quem é o mais agredido na nossa sociedade hoje? As travestis e os transexuais. Não sei se vocês viram o Globo Repórter dessa sexta-feira, mas se não viram, procurem no YouTube e assistam, porque esse é um Globo Repórter que tem que assistir, mostrando esta realidade. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, uma pessoa da comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais
e transgêneros, né, que contempla travestis, transexuais e intersexuais, é assassinado a cada 26 horas. Assassinado. Não é agredido, não. É assassinado. Vítima de quê? Do preconceito. E quem é mais agredido? Os homossexuais afeminados e as travestis. Por quê? Porque são os que questionam os conceitos de gênero de uma forma mais evidente. As noções de gênero são o conceito que nós temos do masculino e do feminino. Né? O homem se comporta dessa maneira, a mulher se comporta daquela. Então, aquilo que é mais questionado ameaça. Mas por que que os homens, covardes que são, se levantam para matar travestis ou para matar homossexuais afeminados? Porque se veem projetados ali e temem que aquela característica ali manifesta seja a característica que eles tenham em si mesmo ou que questione a sua própria masculinidade. Ora, com isso mostra a fragilidade da sua identidade. Porque uma pessoa segura, ela não precisa agredir outra, ela sabe muito bem o que ela é, o que ela sente, e ela pode respeitar o direito do outro de ser diferente, como um cidadão que é, não é assim? Então, a maledicência nessas diferenças, ela envolve um processo de projeção grande. E junto com essa projeção tem um outro desejo. O que a gente faz quando a gente fala mal do outro? A gente humilha o outro. Quando a gente calunia, a gente tenta rebaixar o outro. Nós estamos tentando diminuir a imagem da outra pessoa, seja perante o grupo que a gente fala, ou seja diante da própria pessoa, quando isso é direto com ela, quando a gente fala mal dela na cara dela mesma. Quando a gente rebaixa o outro, o que nós estamos querendo verdadeiramente fazer? Se elevar, exatamente. É igual aqueles brinquedinhos de criança que um senta na ponta, levanta assim, não é? No momento em que a gente rebaixa o outro, o desejo é de se autoexaltar. Mas essa autoexaltação é sustentada numa falsa característica, numa falsa grandeza, num falso poder, numa falsa condição de superioridade. E isso leva, naturalmente, a um processo de infelicidade muito grande. Porque aquela pessoa é vista como uma pessoa frágil, como uma pessoa sem uma sustentação interior, sem uma identidade, porque se ela precisa se sustentar na diminuição do outro, é porque essa pessoa não sente verdadeiramente que vale alguma coisa. Não é? Então as pessoas adotam 3 comportamentos geralmente. O comportamento agressivo, o comportamento passivo ou o comportamento passivo-agressivo. O agressivo é aquele que vai sobre o outro, que denigre o outro, que diminui o outro, que agride o outro. É o processo reativo. É aquele que fala e que reage diante de uma circunstância. O passivo é aquele que guarda. É aquela pessoa que não tem coragem de falar, que não tem coragem de manifestar opinião, que não tem coragem de ser si mesmo, que não quer arrumar confusão, é a turma do deixa disso, mas que não é exatamente o pacificador, é aquele que guarda a característica. E o que é mais frequente é o passivo-agressivo. É aquele que não fala, não expressa, não opina quando algo o incomoda, quando algo toca, guarda aquilo para si, mas tão logo a pessoa vira as costas, faz o quê? Denigre a pessoa pelas costas. Então, eu não tenho coragem de falar com você na sua cara, mas eu vou, pelos bastidores, minar a sua imagem, a sua conquista, a sua característica, e isso é um processo de covardia. A pessoa não tem coragem de mostrar-se, não tem coragem de se arriscar na sua autoimagem, mas tem coragem de denegrir a imagem do outro. Se você reconhece que você faz isso, não tem nenhum problema. Olhe com carinho para essa característica sua. Ela talvez tenha se construído ao longo do seu processo educativo com alguma razão. Mas encare ela, não negue ela não. Pergunte a si mesmo, por que eu não tenho coragem de afirmar a minha identidade? Por que eu temo manifestar aquilo que eu sou? Por que eu não expresso a minha opinião? Ah, se eu expressar a minha opinião, eu vou perder afeto. Pode ser que o outro não goste de mim, pode ser que o outro me classifique dessa ou daquela maneira e eu perca o carinho dos outros. Ora, mas é esse carinho exatamente que você quer? O carinho de ter um respeito, concordando sempre com o outro, sem o direito de ser você mesmo? Como é que isso se constrói na sua vida? Quem também é assim
na sua família? Isso é um padrão familiar ou isso é algo seu, particular seu? Olha para essa característica. Se necessário, através de um processo psicoterapêutico, com a ajuda de um psicólogo que te ajude a refletir a respeito de você mesmo. Só não deixe isso passar batido, porque quem paga o preço disso é você. Quando nós entramos na maledicência e na calúnia, nós perdemos grandes possibilidades de afeto. Muito frequentemente, as pessoas de quem nós falamos mal são pessoas que nós gostaríamos de ter perto. São pessoas que nós gostaríamos, às vezes, de ter relacionamentos afetivos, como amigo, como colega, ou às vezes até relacionamentos amorosos. Isso é muito particular para cada um. Eu me lembro de uma vez que isso aconteceu comigo. Uma determinada pessoa que me incomodava muito, e eu falava mal dessa pessoa, e então uma noite eu sonhei que eu encontrava com essa pessoa, e dizia para essa pessoa assim, com muita alegria de ter encontrado essa pessoa, e dizia para ela assim, quando for Belo Horizonte, fique lá em casa, vai ser um prazer a gente te receber. Você é muito bem-vinda. E aí eu acordei. Na hora que eu acordei, eu falei comigo mesmo, meu Deus, é amor, é afeto, é carinho. Na verdade, eu gostaria de ser próximo. Como não existe uma possibilidade de proximidade efetiva no nível da amizade mesmo, características de ambos os lados, então a gente escolhe implicar um com o outro na característica que tem de aparentemente negativo. Então vocês vejam, muito frequentemente por detrás desse tem um desejo de estar próximo, de ser amigo, de ter um afeto ali. Ora, se você reconhece que este é o seu desejo, que é isso que acontece, você pode buscar se aproximar da pessoa. Você pode buscar olhar para aquilo que está bom na pessoa, para aquilo que está cheio na pessoa e não para aquilo que está vazio. Você pode procurar ressaltar as características da outra pessoa. Quando nós falamos deste comportamento na relação de casal, fica ainda mais sério. Muito frequentemente nós vemos o hábito de marido e esposa falarem mal um do outro, fazer piada um sobre o outro com amigos, com família, ou se unir, às vezes, a um hábito da família que tem de denegrir aquela pessoa que está junto. Se você quiser destruir o seu casamento, essa é a maneira mais rápida. Não tem maneira mais fácil de você minar a relação a dois do que criticando a outra pessoa. A crítica afasta o casal. E é muito feio quando um marido ou uma esposa tem o hábito de falar mal daquela pessoa que é a mais íntima e com quem escolheu privar o dia a dia. Fica horroroso para essa pessoa. Se você reconhece isso em você, olha para esse padrão familiar. Tem famílias que têm mania de interagir só depreciando as outras pessoas. Só fazendo piadas que diminuem, só brincadeiras que ressaltam o lado negativo ou o aparente defeito, seja físico ou do comportamental do outro. Não é? Aprenda a fazer um movimento inverso. Que os outros sejam assim, pertence a ele, mas você é senhor de você mesmo. E você é capaz de escolher qual é o padrão que você quer para a sua vida. É muito importante que aprenda a respeitar a pessoa que está com você. Não importa se vocês têm diferença, não importa se vocês se desentendem, se vocês implicam um com o outro, se vocês têm dificuldade de relacionamento em algum nível, isso não faz nada de vocês ninguém especial. Isso só faz de vocês pessoas humanas. Porque eu não conheci até hoje casal que não seja assim. Antigamente a gente não via com mais frequência porque as mulheres aprenderam a se reprimir para não afrontar o marido. Numa época em que dizia-se que o marido tinha direito e a mulher tinha deveres. Não era assim? Mas já não é mais a realidade. Então hoje o que a gente vê são os casais que têm as dificuldades humanas. Se você quer aproximar da pessoa que está com você, se você quer fortalecer os vínculos de casal, aprenda a admirar esta pessoa, a olhar para aquilo que está bom nela, a olhar para aquilo que está cheio, para aquilo que ela tem como conquista, não para aquilo que falta. Quando você olha e valoriza aquilo que a pessoa tem como conquista, você dá força para esta pessoa para que ela enfrente o seu próprio vazio. Mas quando você ressalta o vazio, diminuindo as conquistas,
você esvazia esta pessoa da pouca força que ela tem para enfrentar a si mesma. Então, a reação dela vai ser ou raiva e agressividade, ou desvalor e desmerecimento. Eu me lembro de um casal que procurou terapia há algum tempo atrás, e então a mulher reclamava que o homem não fazia nada, que o homem só ficava passivo e que ela tinha que tomar todas as decisões. Na verdade, ela tem um perfil controlador, de assumir o lugar do masculino dentro da relação, e então não havia nem espaço para o homem ter verdadeiramente lugar, porque antes que ele pensasse, ela já tinha feito. Um bocado de mulher moderna é assim, né? E paga um preço alto por isso, inclusive. Porque sem perceber, às vezes de forma clara, desrespeita o masculino e retira do masculino o direito de pertencer àquela relação. E aí, lá na consulta, ele falou assim, pois é, ela acha que eu não faço nada direito, então, se ela acha que eu não faço nada direito, então tá bom, então não faço nada direito. E aí ela, pela primeira vez, ouviu que, na verdade, quando ela ressaltava aquela característica, quando ela afirmava, você é assim, você não faz nada direito, o que ela estava fazendo? Ela estava cutucando o vazio e dando um script para aquela pessoa continuar se comportando. No momento que ocupava aquele lugar dele, fazendo aquilo que talvez fosse competência dele dentro daquela conjugação familiar, então acontecia dois movimentos. Primeiro, ela desrespeitava ele, porque não respeitava o tempo dele nem o lugar dele naquela relação, e segundo, o diminuía e o humilhava através da maledicência e através do desrespeito. Qual que é o efeito na relação de casal? Um para um lado, outro para o outro. Depois não sabe por que o homem está broxando. Depois não sabe por que a mulher está sem desejo sexual. Por quê? Porque esse nível de relação que mina a característica um do outro, o que acontece? Leva ao pior. O desejo sexual mina, a relação e a intimidade entre o casal mina, e dali a pouco não sobra nada. O casal se afasta. Aí abre espaço para olhar para fora do relacionamento, para as ilusões do amor romântico, que a outra pessoa sempre parece melhor, porque a outra pessoa, então, aparece para valorizar o quê? Aquilo que não é valorizado dentro do relacionamento. Aí a outra pessoa também aparece como um sonho e uma miragem. Sabe miragem no deserto? Quando a pessoa está andando no deserto, num sol escaldante, ela de vez em quando encontra algum oásis, mas na grande maioria encontra só uma miragem. E ela vai desesperada e se lança naquela miragem. E na hora que ela cai naquela miragem, o que acontece? Cai de boca na areia. Porque aquela miragem era só uma projeção do seu sonho. É o que acontece. Quando se estabelece essa conjugalidade de conflitos, então o casal começa a olhar para fora e facilmente aparecem as sereias. As sereias que encantam e puxam para dentro do lago. Sereias aqui são a representação daquilo que brilha, aquilo que parece ouro, aquilo que encanta. Por que encanta? Encanta porque não tem convivência, encanta porque não conhece, encanta porque ainda não está comendo saco de sal junto, não é? Porque ainda não sabe que o pavão tem um pé horroroso, porque ainda não sabe que a bruxa vira princesa, mas a princesa também vira bruxa, dependendo do estímulo. Ou seja, está baseado numa ilusão do amor romântico, numa projeção daquilo que gostaria, olhando para o vazio daquilo que a outra pessoa não tem dentro do relacionamento de casal e buscando esse sonho da complementaridade, mas isto não existe. Esta complementaridade idealizada, ela é falsa. A gente encontra complementaridade em outra área e vai faltar em outro aspecto. Porque a natureza das relações humanas é sempre ser incompleta. Isto significa que qualquer relacionamento vai ter sempre aquilo pelo qual criticar e vai ter sempre aquilo pelo qual encher-se de admiração. É você que escolhe o que você foca. Quando o casal se olha com admiração, valorizando aquilo que há de conquista, então, naturalmente, uma força os une, os leva um para o outro. Mas quando se olha com crítica, isso naturalmente afasta. Então, esse é um aspecto que precisa pensar. Se você tem o hábito de falar mal da pessoa que está com você, contenha-se.
Começa a falar bem. Em vez de falar ele é preguiçoso, diz, ele está quase fazendo. Em vez de falar ela não dá conta, diga, ela está esforçada. É uma ressignificação positiva. Significa, eu estou vendo o esforço. Se você vira para a pessoa e fala assim, eu estou vendo a sua dificuldade, amor, mas você está quase conseguindo, eu tenho certeza que você vai conseguir, qual é o destino daquela pessoa? Ela não tem outra opção se não conseguir. Ela vai se envergonhar se ela não conseguir. Ela vai querer corresponder àquilo. Agora, se ela encontra em você um reforço negativo, que ela já, inclusive, traz dentro de si como uma autoimagem, para onde que ela vai? Ela vai para o fundo do poço. E aí, naturalmente, ela vai começar a ressaltar em você as coisas que também estão vazias em você. E tem casais que têm esse padrão. Por exemplo, tem casais que ficam junto a vida inteira, brigando a vida inteira. Só falando mal um do outro, só implicando um com o outro, mas não aguenta ficar longe. É um padrão adoecido de expressão do afeto. Às vezes aprendeu com a família a fazer desse jeito. Mas pode ser ressignificado, porque os padrões familiares podem ser ressignificados. Então, bem dizer, manifestar aquilo, utilizar do verbo para manifestar o que é bom e belo, é uma arte que está ligada ao nosso autoconhecimento, a uma disciplina mental para sintonizar-se também com as correntes positivas, que é buscada através da oração, que é buscada através do esforço de vencer os padrões repetitivos do pensamento, que é buscada através das leituras sadias e que é buscada através de um olhar que valoriza aquilo que está bom na outra pessoa. Isso é um reforço positivo. Eu me lembrei agora de um amigo, Rossandro Klinger, palestrante espírita. Ele conta o caso de uma senhora que teve um relacionamento com um homem, engravidou, o homem não assumiu, a largou, e ela disse assim para ele, é uma amiga dele, disse assim, Rossandra, esse homem é um cachaceiro inveterado. E aí ela disse assim, mas um dia alguém me disse assim, eu preciso mostrar para o meu filho uma imagem positiva. Então ela criou um personagem, ensinaram a ela a criar um personagem, porque o pai afastou-se e acabou morrendo depois devido ao álcool, então não pôde conviver com o filho. Quando o filho nasceu, ela falou para o filho assim, meu filho, o seu pai era um grande advogado, um grande homem. E eu tinha muito orgulho dele. E o filho cresceu ouvindo isso. Ela não avançava na história, mas sempre que o filho perguntava, ela falava, era um grande homem, um grande advogado, muito competente. O que o filho virou? Um grande homem, um grande advogado. E quando passou para juiz federal, no discurso, homenageou o pai. E a mãe, sábia, sorriu interiormente. E disse, mal sabia ele, um cachaceiro inveterado. Mas o que ela fez? Ela valorizou. Aí, no caso, ela criou um personagem para servir ao filho de uma referência, mas se nós olharmos nas nossas relações do dia a dia, nós encontramos sempre aquilo ao que ressaltar. Nós podemos comentar as questões positivas sem falar das negativas, das aparentemente negativas. E assim deve ser. Isso promove, isto exalta. Isso faz com que a gente se sintonize com o melhor, que as pontes afetivas se estabeleçam entre os corações. Se nós olharmos a prática de Jesus, nosso modelo, mestre e guia, nós vamos ver que Jesus utilizava o magnetismo do verbo de uma forma sublime. Ele abençoava com a palavra, ele tocava o coração, ele levava a pessoa a mergulhar dentro dela mesma para conectar com o melhor que existia nela. Ora, aquelas pessoas que chegavam até ele estavam mergulhadas na dor, estavam mergulhados no sofrimento, no sentimento de incapacidade, de indignidade pessoal. Eram pecadores, contumazes, numa sociedade extremamente religiosa, farisaica, em que valia a aparência e não aquilo que o indivíduo verdadeiramente era, e, portanto, as pessoas eram discriminadas, porque eram publicanos, porque eram portadores da hanseníase, porque era uma prostituta. O que Jesus fazia? Utilizava do verbo para dizer àquelas pessoas das belezas que existiam no coração delas. E levava-os para um lugar de conforto interior e de contágio da experiência amorosa tão intenso que aquelas pessoas não davam conta de ser outra coisa senão aquilo que elas viam no olhar de Jesus.
Elas sentiam uma dignidade tamanha que elas queriam reproduzir aquela dignidade. É o que aconteceu com Maria de Magdala. Era uma mulher que tinha todos aos seus pés, mas não tinha nada, porque a sua beleza era a sua fonte de valorização, e então, no íntimo, ela ficava sempre perdida no seu valor pessoal. Mas um dia, debruçada sobre o seu alpendre, ela ouviu a criadagem conversar a respeito de um estranho Messias que estaria nas cidades. E ela foi buscar-lhe na casa de Simão Barjonas. Então, logo transpôs a porta, viu um homem que se destacou no meio da multidão. Aquele homem olhou-a com uma inflexão de amor distinto nos olhos. Não havia o fogo que queima, que deseja a carne para os prazeres momentâneos. Havia uma valorização e um respeito profundo que ela desconhecia. E em uma linguagem do coração, Jesus lhe diz: mulher, o mundo te ama porque te deseja. Eu somente amo-te. E então, naquele momento, ela sentiu o valor profundo que ela tinha. Jesus não olhou para o vazio dela. Ao contrário, ele acolheu a sombra dela. Acolheu tanto que virou para ela e disse assim: a tua sede de amor é verdadeira. O poço em que buscas é que está contaminado. Olha que lindo. Sem crítica, sem nenhuma condenação, sem nenhuma classificação moral, apenas dizendo: você tem sede da água da vida, mas este poço onde você está buscando não tem para te ofertar aquilo que você quer. Mas eu, Maria, tenho um amor de excelência para te ofertar. E ela se sentiu tão amada que ela não conseguiu voltar para os mesmos caminhos. Ela foi levada a um espaço de alto amor, de valorização pessoal, que a tornou grandiosa, e para sempre ela se tornou uma mulher renovada. Foi ser a mãe dos leprosos no Vale dos Imundos, acolher outros que, como ela, eram rejeitados. Ora, Jesus disse com muita propriedade: primeiro entrarão nos reinos dos céus as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos. Como a dizer, primeiro entrarão aqueles que são os mais denegridos, aqueles que são os mais caluniados, aqueles que são os mais maltratados, porque a sociedade olha projetando neles o seu lixo, sem ver a grandeza que existe neles. E na sua pequenez, na simplicidade, na humildade, muitas vezes tem conquistas que aqueles que os julgam estão longe de ter. Então Jesus é o nosso guia. E é nele que nós devemos nos inspirar. Está claro isso, gente? Alguma questão, alguma pergunta? Alguma colocação? Não falando mal de mim, pode falar qualquer coisa. Não? Muito bem.